A gente pode falar que tem uma diferença muito grande entre estar triste e estar deprimido. Eu sou a Karina, sou psicóloga, eu trabalho na periferia há 11 anos. A gente vem cuidando aí dessas pessoas inseridas no sistema público de saúde, no SUS, sempre tentando dar um pouquinho mais de qualidade de vida aí para essas angústias e para esses sofrimentos que são tão comuns aí no nosso dia a dia, né? A tristeza é um sentimento que todo mundo tem. Ela faz parte do nosso dia a dia e é importante que a gente se sinta triste para reconhecer o que não tá bom na nossa vida, o que a gente quer melhorar, que coisas que a gente quer buscar. A depressão, né, ela vai ser consequência, ela pode ser uma consequência de uma tristeza muito prolongada. Quando eu tô triste, eu não consigo falar disso com ninguém, eu não me exponho, eu não me abro, essa tristeza vai ficando, né? E aí eu corro sim um risco muito importante de chegar num quadro de depressão. E aí vai me aparecer alguns sintomas, né, que não tinha antes. Eu tava só triste, agora eu tô deprimido. Como é que eu diferencio isso, né? Como é que eu sei que é um quadro de depressão que é importante? Essa pessoa vai ficando muito irritada, né, com o cotidiano, com as coisas que ela costumava fazer e gostava, né, começa a achar que o trabalho não tá bacana, que as coisas em casa não tão legais, então ela fica muito irritada. Então o comportamento é, por exemplo, de um desânimo. Mas o que tem por trás disso, né? Eu tô desanimado, mas na verdade eu tô me sentindo muito solitário. Muitas vezes o que acontece, né? A pessoa que tá com depressão, ela diz que não tá legal, que precisa de um apoio e as pessoas não conseguem escutar. E aí ele pensa, pô, mas por que eu vou falar, né? Se estão falando que isso é frescura, não estão me entendendo. Então ele começa a se isolar cada vez mais. E aí acho que o suicídio entra como uma maneira, né, de resolver toda essa angústia. Hoje, né, alguns estudos vão nos mostrar que o suicídio é a segunda causa de morte entre adolescentes, né, entre jovens de 15 a 24 anos, é a segunda causa de morte no Brasil. Bom, a gente pode dizer, né, que 90% da população hoje poderia ser classificada com algum transtorno mental. Quando a gente fala sobre suicídio, a gente está explicando os riscos, os fatores que protegem, né? Como é que a gente tem que agir quando se sentir muito triste, né? Por exemplo, uma professora vai falar numa sala de aula sobre suicídio, esse aluno ele vai entender que ele pode falar sobre esse assunto com essa professora, que se em algum momento ele se sentir, né, daquela maneira, ele tem a abertura para ir lá falar. Então, quanto mais a gente falar sobre suicídio, muito mais as pessoas vão se informar e a gente vai diminuir alguns tabus também em relação ao assunto. Tem alguns serviços, né, alguns recursos aí públicos que eles podem pedir ajuda, né? Então, um adolescente ele pode procurar uma unidade de saúde sozinho. E aí a gente tem um canal também bem bacana, né, que são voluntários que chamam o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV. Eles atendem ligações de pessoas que estão pensando em se matar, né? Então, se eu não conseguir falar com o meu amigo, não conseguir falar com a minha família, se tá muito difícil, né, falar sobre isso, eu posso pegar no telefone e ligar. Então, o número do CVV, né, para quem precisar de alguma ajuda, é 188. Temos que falar sobre isso sim, temos que falar sobre transtornos mentais, temos que falar sobre angústias, sofrimentos, o quanto é importante, né, falarmos sobre essas questões psíquicas para que a gente possa procurar ajuda.